Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite. Bruce, está me ouvindo? Bruce? Boa noite. Boa noite, sim. Bruna? Bruno, está ouvindo? Boa noite, estou sim. Laura, boa noite. Laura, está me ouvindo? Rafaela, boa noite. Vitória? Vitória, está me Boa ouvindo? noite. Muito bem. Nós vamos conversar nessa primeira metade da aula de fundamentos históricos do direito sobre uma questão histórica bastante significativa para o nosso direito. Lembrando, se a matéria é fundamentos históricos, temos que ressaltar fatos históricos que tenham contribuído para o direito. Nesse sentido, eu quero falar de um evento que envolveu uma jovem nascida em Fortaleza em 1945. Evidentemente que, reportando a época, um tratamento que envolve essa jovem por um contexto próprio. Essa jovem, na época, formou-se em farmácia, formou-se em 1966. Essa jovem chamava-se Maria da Penha Maia Fernandes. Maria da Penha Maia Fernandes, nascida em Fortaleza, 1945, formou-se em farmácia em 1966. E ela concluiu o mestrado, ela fez um mestrado na Universidade de São Paulo e concluiu esse mestrado em 1977, ou seja, praticamente 10 anos depois da formatura. Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal? Sim. Muito bem. Enquanto ela estava fazendo esse mestrado, que terminou em 77, em 1974, ela conheceu um sujeito chamado Marco Antônio Viveros, um colombiano. Marco Antônio Heredia Viveros, que também estava fazendo mestrado naquela faculdade, em 74. Eles se casaram em 1976, ou seja, um ano antes dela concluir o mestrado dela. Concluído o mestrado, em 77, conforme eu disse, eles, depois de casados, se mudaram para Fortaleza, ou seja, voltaram para a terra natal de Maria da Penha. Ocorre que, depois do casamento, agressões domésticas começaram a acontecer. E boa parte dessas agressões pode ter como causação o surgimento de uma amante. O surgimento de uma amante. Então, começam as agressões. E como sempre acontece, eu não diria sempre, mas como corriqueiramente acontece, dentro desse relacionamento forma-se
um ciclo de violência, porque a tensão aumenta, os atos de violência ocorrem, depois da violência vem o arrependimento, depois do arrependimento vem um comportamento carinhoso, fecha-se o ciclo e abre-se outro. Aí, de novo, tem um aumento da tensão, ato de violência, arrependimento, comportamento carinhoso. E vai assim. Ocorre que esse ciclo só podia piorar a situação. Em 1983, ou seja, já com mais de 5 anos de violência, Maria da Penha ela foi vítima de uma dupla tentativa de homicídio. Na primeira, ela estava dormindo e tomou um tiro de espingarda pelas costas. Descobriu-se que foi dado pelo tal companheiro, tal colombiano. Mas, na época, se alegou que ela teria sido vítima de uma tentativa de assalto na residência. Mas, na realidade, foi o próprio companheiro que o fez. Por conta deste tiro, ela teve sérios danos nas vértebras, danos na medula, e ela acabou ficando paraplégica, foi para a cadeira de rodas. Depois dessa agressão terrível, bárbara, ela volta para casa 4 meses depois de uma série de cirurgias, ela volta para casa 4 meses, e se aproveitando desta fragilidade, o tal companheiro a mantém em cárcere privado por 15 dias, ele vai até lá, a mantém lá por 15 dias e, ao final desses 15 dias, ele tenta eletrocutá-la durante o banho e não consegue. Então, vejam bem, nesse ano de 83, ela foi vítima de 2 tentativas de feminicídio. Ora, o fato tem que ser apurado, ok? E não obstante o fato tenha acontecido em 83, o tal Marco Antônio foi julgado em 1991, quase 10 anos depois, mais precisamente 8 anos. E ele foi sentenciado a 15 anos de reclusão. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, ele foi sentenciado e, muito embora tenha recebido uma sentença de 15 anos de reclusão, por conta de recursos da defesa, ele se manteve em liberdade. Isso em 91. Como a questão foi postergando, em 1998, praticamente 7 anos depois deste julgamento, a vítima, Maria da Penha, resolve entrar com uma representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é Washington. Mas isso pouco importa, porque ela não precisa comparecer até lá. Tudo é feito à distância, sem nenhum problema. Então, ela pede um pedido. O Brasil é denunciado, porque, no caso, o pedido de providências foi contra a inércia do governo brasileiro. Esse pedido foi em 98. Em 2001, o Brasil, depois de receber 4 ofícios, 4 desta comissão, ele resolve tomar providências. E aí se forma um núcleo de estudos sobre essa violência, se estabelece uma série de debates, as providências contra o autor são efetivadas, e depois de algum debate, em 2006, sancionada a Lei 11.340. A Lei 11.340 recebe o nome da vítima, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei bastante simbólica. Então, vejam que esta lei de 2006, se a gente for rever os prazos, vejam, então ela se casa com o autor em 76. Nessa época, em 77, começam as agressões. Em 77. Essas agressões vão piorando até 1983, ano em que ela sofre 2 tentativas de homicídio. De 83 para o primeiro julgamento, 8 anos, que foi em 91. E como tudo foi postergando, em 98, 7 anos depois, em 98, ela pede providências à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que manda ofícios ao Brasil e pede providências. Daí se monta uma estrutura de estudos sobre a questão da mulher, a violência doméstica. Esses estudos se estruturam em 2002 e em 2006, finalmente é sancionada a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, vocês podem fazer as contas aí no espaço de 1976 a 2006, vejam que foram 30 anos de agressões e humilhações. Então, esta Lei Maria da Penha tem um fundamento histórico, a partir não de um movimento coletivo, a partir não de uma mobilização social. A questão histórica aí, meus caros, isso que às vezes nos envergonha, porque ela não veio de dentro para fora, a partir de uma mobilização da própria sociedade. Foi necessário a condenação do Brasil junto à Corte Interamericana, a pedido da Comissão Interamericana.
Então, a comissão apurou, a corte condenou o Brasil. A corte fica em São José da Costa Rica, mas tanto a Comissão de Direitos Humanos, que apuram, e a corte, que julga, fazem parte de um sistema de proteção de direitos humanos interamericano. Tem o interamericano, tem o europeu e tem o africano. No caso nosso aqui, nós estamos submetidos ao interamericano. Depois disso tudo, então, é que vem essa famosa Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, meus caros, ela é de 2006. 2006. Mas quase 20 anos antes, já tínhamos uma Constituição de 1988. Nós já tínhamos uma Constituição garantindo, lá no artigo 5º, que fala dos direitos e garantias, lá na Constituição, que já fala da igualdade entre o homem e a mulher. Já fala a Constituição da proteção do mercado de trabalho para a mulher. Fala da igualdade no exercício de direitos entre homem e mulher na sociedade conjugal. Já tinha isso tudo na Constituição. A questão que eu quero levantar com vocês historicamente é porque, diante de uma Constituição que já estabelecia essa igualdade, foi necessária uma intervenção de um organismo externo porque o Brasil não tem vergonha. O Brasil não tem vergonha de matar índio, de matar negro, de espancar mulher, de agredir meio ambiente. O Brasil não tem vergonha de nada. Mas é absurdamente vergonhoso que, diante de uma Constituição tão decantada, um organismo estrangeiro tivesse que interferir no Brasil para que ele tomasse providência. Quer dizer, então é um fundamento histórico que exigiu, na época, praticamente muito pouca mobilização da sociedade em favor do caso, e que, em função desta omissão, desse desdém, uma instituição estrangeira teve que atuar. Essa é a reflexão que eu quero abrir com vocês, meus caros. De que vale uma Constituição que tem suas normas, suas garantias, sem instituições que lhe deem aplicabilidade, que lhe deem execuibilidade? Como é possível tolerar uma Constituição que promete o paraíso e nos mantém no inferno? Porque vivemos no inferno. O Brasil é um inferno. Aqui é um paraíso para os corruptos. Aqui é um paraíso para lavagem de dinheiro. Mas, para os vulneráveis, isso aqui é um inferno. Para a criança que não tem assistência, isso aqui é um inferno. Para o velho desamparado, isso aqui é um inferno. Para doente pobre, isso aqui é um inferno. Para negro favelado, isso aqui é um inferno. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer à tona com vocês e, evidentemente, abrir uma vertente de debate. O que me dizem? O que me dizem?
O Alisson, o que você me diz dessa reflexão que a gente está fazendo? O Alisson? O Alisson, está ouvindo? Vitória, o que você acha dessa conversa, dessa discussão? Vitória? Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho bem interessante essa história da Maria da Penha, e eu acho um pouco vergonhoso, um pouco não, né? Bastante vergonhoso para o Brasil, que foi necessário 2 tentativas de homicídio, e mesmo assim ela teve que recorrer a ações estrangeiras, né? Sim. Para que pudesse ser feita justiça. Ok. Isso nos envergonha profundamente. O Alisson, o que você acha disso tudo aí? O Alisson. Sim, sim. Que análise você faz disso, assim, de uma violência contra a mulher que se perpetua na sociedade e, ao mesmo tempo, não faz ou não esboça desta sociedade uma reação? Eu Como acho a muito, nossa sociedade assiste prejuízo placidamente muito grande, né, esta cara? violência? Tanto pelo nosso governo mesmo, que tantos casos que tem de violência e até hoje a justiça é muito branda em relação a isso, né? Ok. Cibele, o que você acha disso, dessa discussão? Eu também concordo, acho muito vergonhoso para nós mulheres também, né, que não tem muito o que recorrer. Só isso. E eu quero abrir uma discussão aqui, meus caros, que a pessoa que ocupa a presidência, ela tem um grande apoio feminino, ok? Muito embora seja um defensor dessa violência, muito embora ele seja um defensor da supremacia masculina, basta ver como ele trata as mulheres ao redor dele. Já tem casos bastante notórios sobre isso. E, em contrapartida, a primeira mulher que ocupou a presidência no Brasil, primeira mulher, que fazia questão de ser chamada de presidenta para fortalecer o feminino, quando ela precisou do apoio feminino, ela não encontrou. Né? E vocês podem pesquisar na internet. Na época, se espalhou, ou foram espalhados alguns adesivos de uma perna aberta, adesivos esses que eram fixados na tampa de combustível com o rosto da presidenta. Veículos transitaram assim para lá e para cá, sem que nenhum movimento das mulheres tomasse uma atitude, ou seja, nós assistimos uma mulher honesta, preocupada com o país, ser escorraçada, ofendida, humilhada, sobre todos os aspectos. Isso diz muito da nossa sociedade. Há algo de um pensamento machista permeando a consciência ou o consciente das mulheres. Ou, traduzindo isso, há algo de submissão das mulheres a um pensamento machista ainda no Brasil. Então, isso como fundamento histórico
como fundamento histórico, isso nos leva a uma série de reflexões sobre o nosso cenário, sobre o que acontece, sobre as dificuldades que as mulheres encontram. Ok? Uma outra questão que eu quero levantar com vocês é o seguinte: essa lei Maria da Penha, ela teve um alcance tão significativo que, evidentemente, que ela protege, que ela nas relações homoafetivas, mesmo tratamento. E ela também interfere nas relações das assistentes de limpeza, das domésticas. Aquela doméstica que é destratada dentro do ambiente do lar pode ser também protegida por essa lei, se fica demonstrado que há uma relação de afeto, que essa assistente já tem com a família uma relação de afeto. O importante é provar essa relação de afeto. Ela também é protegida. Para vocês verem o alcance disto. E que, lamentavelmente, não se deve atribuir isso a uma grande mobilização da sociedade brasileira. Infelizmente, não foi. A vítima, depois de tudo que ela passou, ela teve que buscar ajuda no estrangeiro. Aí vem o olhar do estrangeiro que olha para cá e nos coloca no nosso devido lugar. E aí eu aproveito toda essa nossa conversa para perguntá-los: o homem que sofre violência da companheira, às vezes por uma série de fragilidades, própria física, ele é acamado, ele é mais velho, então ele tem uma vulnerabilidade, ele tem uma fragilidade e sofre violência da companheira. A Lei Maria da Penha pode protegê-lo? Ela se estende a ele também? O que me dizem? O que me dizem? Eu acho que a lei funciona tanto para a mulher quanto para o homem. Minha cara Silene, a postura tanto da doutrina quanto da jurisprudência, ela não é muito firme. Ela oscila. Essa norma não está pacificada ainda, entendeu? Começou-se com o entendimento de que esta lei se aplica à mulher. A conquista foi dela. É a mulher que é o ser mais frágil na relação. Via de regra, a fragilidade, a vulnerabilidade de uma relação pertence à mulher. Normalmente é assim. Se por exceção, certo? Se por práticas excepcionais em dada relação a vulnerabilidade está atribuída ao homem, ele vai procurar ajuda na justiça comum. Então, a justiça comum, em tese, teria como atendê-lo, protegê-lo. Como já aconteceu o caso do homem pedir ajuda à ex-namorada, que o perseguia, o agredia, não podia vê-lo na rua, partia para cima.
joga as coisas nele. Ele pediu dentro da Lei Maria da Penha, porque ele tem um conjunto de instrumentos jurídicos mais efetivos. E foi negado essa proteção no âmbito da Lei Maria da Penha. Foi determinado que ele procurasse a justiça comum com os aparelhos que ela já tem. Isso foi um pensamento. Mas de uma forma mais recente, parece que o homem já vai sendo protegido. Certo? Alguns anos atrás, quando do início desta lei, eu mesmo já autuei uma mulher em flagrante por crime na Lei Maria da Penha contra o companheiro, que era uma pessoa muito fragilizada, muito idosa. A diferença entre eles era muito grande. Ele era muito frágil. E ela o agredia. E, pasmem vocês, depois do flagrante, nos termos da Lei Maria da Penha, eis que ocorreu um fenômeno comum de a vítima, no caso o homem, buscar socorro jurídico para a companheira. Ou seja, o mesmo fenômeno que se observava nos casos em que o companheiro era autuado e a vítima logo depois, com certo arrependimento, buscava mecanismos de livrá-lo, o fato também aconteceu com esse indivíduo que, ao sofrer da violência e ver a companheira ser autuada, também se movimentou para que ela não sofresse as consequências. Não é complexo isso? O que me dizem? Calixto, eu fiquei com uma dúvida. Então, no caso, a lei, ela funciona ou não funciona para os dois casos? Porque, assim, eu sei que ela nem sempre, assim, funciona para as mulheres, mas ela pode ser usada por homens também? Então, para dar uma resposta mais clara, eu te respondo da seguinte maneira. No início da lei, o entendimento era pela negativa. Não, esta lei é para a mulher. É uma conquista da mulher. Todavia, com o avanço de aplicação dos princípios da isonomia, da proteção, da assistência, o homem foi lentamente, aos poucos, conseguindo essa proteção. Já existem julgados protegendo o homem na Lei Maria da Penha? Sim, já existe. Mas não vou falar assim, não, já está consolidado. Não, não está consolidado. Mas que a proteção para o homem, em relação ao começo da lei, em 2006, hoje, em 2021, a possibilidade do homem ser protegido é muito mais certa e menos problemática, entendeu? Entendeu? Entendi, sim. Outra questão, meus caros, talvez não é muito, porque nós juristas, nós vivemos de uma dialética dentro da lei o tempo todo. Uma outra questão é do filho violento. Um filho violento que agride constantemente a mãe. E quase sempre, isso aí também foi um caso em que, de uma atuação, alguns anos atrás, em que o filho agredia a mãe constantemente
e um filho maior já, para pedir dela, ou tirar dela dinheiro para comprar droga. E quando ela não tinha, ele ficava violento, quebrava as coisas, dava tapa nela. Então, também foi uma outra atuação que foi feita. Então, atuado também na Lei Maria da Penha, porque a questão se faz a atuação, a agência policial ela tem que agir, e depois se faz a autuação em flagrante, e depois comunica o juiz. O fulano está preso por causa desse artigo. Então, esse é o procedimento. Então, depois cabe ao juiz, não solta, não vai ficar preso, ou mantém a prisão. O papel da agência policial é agir e comunicar ao juiz. Então, nesse caso, a aceitação de proteção da Lei Maria da Penha ficou mais clara, ficou mais evidente, se tornou mais aceitável, certo? O que colocou o próprio autor em situação de surpresa. Ele não esperava por isso. Porque a Lei Maria da Penha, ela, em última análise, é uma lei que oferece grandes proteções à mulher. Não é? Ela tenta colocar uma certa igualdade entre os desiguais, que é o homem e a mulher. E o próprio filho, nessa época, ele foi tomado de surpresa, ele não contava com essa. Tanto é que depois de ser liberado para responder em liberdade, ele se conteve. E o fato se espalhou na comarca de tal sorte que muitos também não esperavam por isso, sofreram assim uma contenção, né? Opa, Maria da Penha. Coisa que eles achavam que podia agredir sem cerimônia, entendeu? Então, nesse caso, ficou mais clara essa proteção. Nas relações homoafetivas, já falei para vocês, isso também é pacífico. E, aliás, a proteção ao homem, na Lei Maria da Penha, começou a ganhar força exatamente em função de casos havendo relações homoafetivas entre homens. Estavam vivendo, né, a sua união homoafetiva, e em dado momento ocorrem as agressões. Aí se aplica essa lei. Então, a partir desses pressupostos, a proteção ao homem ganhou força também nas relações heteroafetivas, entendeu? Heteroafetivas. Entendeu? Uma questão importante, pessoal, é que é necessário que as mulheres elas saibam, por exemplo, que tem um número de telefone que deveria funcionar para ajudá-los, que é o 180. O 180, assim como 190 é para casos de polícia, mas o 180 é um número específico para violência doméstica, 180. Certo? Também vocês devem conferir no celular de vocês, existem muitos aplicativos que a mulher pode usar de uma forma bem rápida, que alguns chamam de o botão do socorro, o botão do pânico. Com um único toque, ela consegue um pedido de ajuda. Às vezes, na hora, não tem jeito dela pedir ajuda. Então, vocês depois conferem aí apps que dão essa proteção para a mulher, e que varia, assim, de cidade para cidade, de região para região. Mas vocês
confiram para fazer uso deste benefício. Então, meus caros, o que eu quero concluir com vocês nessa reflexão nos fundamentos históricos é que nós vivemos numa grande caverna. Nós não temos a ideia do quão violentos nós somos em relação às mulheres. Nós não temos ideia do quão injustos nós somos em relação às mulheres. Ou seja, o Brasil é um país, além de extremamente machista, além dele valorar diferentemente o homem, as diversas possibilidades, existe uma cultura no Brasil de menosprezo às mulheres. Vocês podem ver isso nos debates, como elas são ofendidas diferentemente do homem. Então, no Brasil, além de se cultuar diferentemente o machismo, que já é por si só agressivo e vergonhoso, ainda no Brasil há uma dupla atitude: enaltecer o machismo e menosprezar, diminuir, humilhar a figura feminina. Ok? Sob esse aspecto, a nossa história, quase nada ou muito pouco nos oferece para reagir a isso. A nossa história não valoriza a mulher. Pelo contrário, ela está escondida. Né? A nossa experiência histórica não enaltece a mulher. Muito pelo contrário. Ela é sempre colocada num segundo plano. Não obstante, e aí que é importante ressaltar isso, não obstante uma Constituição de 88 que nivele, que coloque todos numa mesma condição. Isso aqui é preocupante. Isso é a caverna. Essa é a caverna. Como nós vivemos numa caverna, como nós vivemos e não enxergamos, né? A gente olha só para frente e vê sombra, a gente não tem acesso à saída. Por exemplo, o Prêmio Nobel de Economia, um deles, o Prêmio Nobel de Economia, vocês podem consultar aí, ele foi premiado, um dos estudos dele foi essa diferença que existe aqui no Brasil, como o Brasil é um país desigual, como o país é desigual em relação à mulher, em relação ao negro, em relação ao trabalhador, como o trabalhador é explorado. É um país desigual, ou seja, nós vivemos numa caverna, com uma mídia mentirosa, talvez seja a mídia mais mentirosa do mundo, né? Que sequer foi incapaz de nos falar o que o presidente foi fazer na Arábia, e ele foi vender coisas nossas lá, e eles não nos falaram. Então, essa caverna mantém um desnível jurídico que coloca em planos, até hoje, extremamente vulneráveis a mulher e os negros, lamentavelmente. E a mulher negra
sofre 2 vezes mais. Isto é algo, assim, preocupante. A mulher negra, ela sofre 2 vezes mais no Brasil. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma reflexão? Pessoal, Rafaela, quer falar alguma coisa? Lívia, quer falar alguma coisa? Lívia, está ouvindo? Sim, professor, estou aqui. Boa noite. Quer fazer algum comentário, fazer alguma reflexão? Não, só muito desgosto, né, para variar. Tá bom, ok. Então, sem problema. Se ninguém quer falar, comentar, então eu vou, como nós combinamos, eu vou passar para vocês o link da prova, ok? E nós vamos dar uma lida na prova juntos, vamos analisá-la juntos, para depois eu liberá-los para vocês fazerem. Então, vamos lá. Bom, então vejam aí, pessoal, mandei lá no Crepúsculo. Abram, por favor, e vamos conversar juntos sobre essa prova aí. Vou esperar vocês abrirem. Abriram? Sim. Então vamos lá. Vamos começar bem do início. Então, tem lá o título, Fundamentos Históricos do Direito, segunda avaliação. Vejam, o valor da prova, 4.000 pontos. Ela tem 4 questões, 1.000 pontos cada uma. Em cada questão, eu quero, no mínimo, 10 linhas. Se tiver menos de 10 linhas, eu não vou ler. Eu não vou ler. Ok? Então, olhem direitinho. Por que isso? Porque eu não os conheço suficientemente. Tivemos muito pouco contato. Então, eu gosto de ver como vocês escrevem, como vocês pensam, entendeu? Mesmo porque cada pergunta, vocês verão, ela pede que se escreva no mínimo 10 linhas. Então, não se esqueçam disso. 10 linhas, no mínimo, cada questão. São 4. Peço para vocês colocarem o nome, vejam aí. E antes das questões começarem, eu faço a seguinte pergunta, vejam. Participou de alguma atividade do grupo de estudos aos sábados? Algum de vocês já participou dos nossos debates aos sábados? Não precisa falar a data. Não, eu participei sobre o filme tal, sobre o livro tal, enfim. Se você falar, eu já vou lá no meu controle e localizo. Então, essa pergunta eu quero saber. Fez alguma atividade complementar no portal? Quero saber. E depois quero saber também se eu mando para vocês um material lá no portal. Eu mandei livros, artigos. Eu quero saber, vocês já conferiram esse material? Responde ali para mim. Ok? Então, isso é só para me saber. Até aí alguma pergunta ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Podemos? Pois não. As atividades complementares no portal é aquelas que a gente faz da nota máxima, aquelas que são Tudo. Qualquer uma. Ok? Calixto, Pois não. eu tenho uma pergunta.
nos debates aos sábados, eu participei. Eu gostei muito sobre um filme, sobre um vampiro, só que eu esqueci o nome do filme. Você poderia me falar? Eu sei qual que é. Ah, não, tá bom, então, É obrigada. o Vampiro de Düsseldorf. Ah, tá bom, obrigada. Pode colocar aí que eu confiro lá, ok? Problema não. Muito bem. A primeira questão, vamos lá. Primeira, é sobre aquelas reflexões, aqueles estudos que nós fizemos sobre a ditadura e sobre o ato institucional número 5, o AI-5, o famoso AI-5 que a gente conversou e tem aula nossa sobre ele. A pergunta é, o que levou à criação do ato institucional número 5? O que aconteceu? Certo? Tem uma aula, a gente falou, estava acontecendo isso. Alguns personagens se destacaram, então nós conversamos. O que levou à criação do ato institucional número 5? Depois, por que 1968 é considerado o ano que não acabou? Na nossa aula, é só vocês acharem. Qual a relação entre o AI-5 e o atentado no Rio Centro? Aquele que a bomba explodiu, era para falar que era da esquerda, mas foram os militares que fizeram. Então, envolve o AI-5. Como ele surgiu, por que é considerado naquele ano que não acabou, e qual a relação do AI-5 com esse atentado no Rio Centro. Nós tivemos uma aula para falar sobre isso. Alguma dúvida? Pessoal? Não, sem dúvida. 10 linhas. Mas vocês vão usar mais do que isso, naturalmente. Outra coisa, são provas que não têm pegadinha, armadilha, nada. É uma questão de pesquisar e escrever. Agora, eu quero que escrevam de acordo com as nossas aulas, de acordo com os nossos debates, ok? Eu quero sentir que o aluno pesquisou nas nossas aulas. Foi lá no Google e saiu pesquisando cegamente, não. Isso não me interessa. A resposta tem que estar, eu tenho que sentir que o aluno foi nas nossas aulas. Ok? A segunda questão. Essa é uma... Pois não? Professor, eu estou com uma dúvida, Okay. Onde que eu acho o material que você disponibiliza para a gente no AVA? Quando eu coloco lá aula, eu coloco lá pré-aula, aula e aula, eu sempre coloco o material lá no preparo, entendeu? No preparo das aulas. Ah, sim, entendi. Obrigada. É só conferir, tá bom? Quando você clica lá para conferir o material, lá no meu controle já sinaliza, ok? Ok, obrigada. Muito simples isso. Mas é porque tem alguns alunos que lá no meu controle não conferiram nada ainda. Então tem que ir lá conferir, certo? A segunda questão já é de uma aula um pouco mais recente, onde a gente discutia a fórmula de Redbrook. Né? Aí eu quero saber o que é essa fórmula? A fórmula de Redbrook. O que é isso? Ela foi utilizada contra os nazistas no pós-guerra? Nós falamos sobre isso. Ela foi usada contra os nazistas? E depois eu quero saber. E depois ela foi usada contra os militares torturadores depois da ditadura? Conversamos sobre isso. Até fizemos uma crítica. Então, essa segunda questão envolve uma aula que nós fizemos sobre a fórmula de Redbrook. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, pode prosseguir. Ok. A terceira também é uma aula recente que nós tivemos sobre
a pena de morte contra negros no Brasil. Eu mostrei a lei para vocês, fizemos uma crítica, falamos, talvez tenha sido uma das piores leis que tenha havido. Então, eu quero saber o seguinte, qual lei que estabelecia pena de morte contra negros no Brasil? E por que ela foi criada? Teve motivos, nós conversamos também. O que levou a burguesia da época, o que levou os latifundiários da época a ficar com tanto medo que fizeram uma lei com pena de morte para negro. E essa lei durou até quando? E aí eu faço uma pergunta lá, o seguinte, a pena de morte contra negros no Brasil, veja, presta atenção, eu não estou falando de lei, estou falando da pena. Reflitam. Eu estou falando de uma pena sem lei. Eu não estou perguntando se tem lei. Eu quero saber o seguinte, tem pena de morte contra negros no Brasil ainda? Então vocês vão me responder. Estou perguntando se tem pena. Estou falando se tem lei, não. Ok? Quero saber se negros ainda pagam com a vida no Brasil. E, finalmente, a última questão é o que nós acabamos de discutir. A Lei Maria da Penha se constitui em um mérito da sociedade brasileira e sua luta por justiça, ou seja, a Lei Maria da Penha foi uma conquista da sociedade brasileira. Essa lei conseguiu controlar a violência contra as mulheres no país? Ok? Então, reflitam, escrevam, mas sempre com algum fundamento. Evitem achismo, palpite, opinião, não. Sempre busquem algum fundamento para responder. Então, são 4 questões, todas elas discutidas em sala. O prazo para vocês me entregarem a prova é até amanhã, às 22 horas. O prazo é mais que suficiente. De tal sorte que eu quero, sinceramente, que todos tenham, assim, fechem a prova. Quero que todos tenham o mais pleno êxito nessa prova. Que façam a prova, assim, com... Desculpa a presunção, mas eu queria que vocês fizessem essa prova, assim, com algum prazer. E fazendo, e aprendendo, e entendendo a matéria. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal? Não. Bom, se ninguém quer fazer pergunta, presumo que tenham entendido a atividade, tenham entendido, e se quiserem se retirar para fazer a prova, fiquem à vontade. E na medida em que forem se retirando, eu desejo a todos um final de noite excelente, um excelente fim de semana, ok? E quem sabe, no próximo semestre, nós possamos nos encontrar para continuar discutindo a problemática do direito no país, ok? Ok. Boa noite, Calixto. Boa noite para todos. Boa noite, obrigada.